teu caso ainda de ter essa mediunidade ostensiva, né? Como que iniciou ali sua trajetória no espiritismo, os primeiros passos ali na tarefa, na mediunidade? Vamos começar dali. A nossa tarefa, né, teve praticamente o início quando eu era pequeno, criança, né, que era natural a ocorrência dos fenômenos espirituais. E eu não posso deixar de iniciar sem antes mencionar a importância da família e de meus pais, né? E eles, espíritas, eles compreendiam esses fatos que ocorriam comigo, a presença dos amigos espirituais, em que eu podia manter alguns diálogos, e era muito natural que isso acontecesse. E depois nós fomos avançando, né? Fomos entrando a mocidade, a infância, e esses fenômenos, eles ocorriam naturalmente. E graças a Deus eu tive a felicidade de ter os meus pais que compreendiam o que de fato acontecia comigo. E eles, depois, quando eu já estava na doutrina espírita, eles comentavam comigo, né, que eles já tinham recebido informações do mundo espiritual, dessa questão da área da mediunidade, a qual eu estava vindo nessa presente existência, com alguns compromissos. Eles não davam os detalhes. Então, os meus pais foram me conduzindo com muito carinho, com muita atenção. A minha mãe, principalmente, conversava muito comigo, me acalmava, né, porque às vezes eu ficava um tanto confuso, preocupado, né? Naquela minha mentalidade infantil. A preocupação em lidar com a mediunidade ou da tarefa em si? Não, no início era aquela preocupação da criança que não sabe o que estava acontecendo, né? Era porque eu tenho uma situação, por exemplo, que eu estava brincando com um amigo, a gente estava brincando na sala de casa, eu tinha acho que 7 anos, 6, 7 anos, e o meu pai, eu ia para as reuniões. Naquela época, antes de 80, né? Eu estava com 7 anos, nasci em 63, né? Quer dizer, em 70, naquela época, havia muitas reuniões mediúnicas e doutrinárias nas casas. É claro que não era aberta, tinha um controle, eram pessoas que eram convidadas, tudo. E eu ia nessas reuniões, porque minha mãe não tinha quem deixar. Meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãos, homens e 2 irmãs. E eles iam para a escola, eu era pequeno, eu ia na reunião com eles. E na reunião eu ficava sentado com a minha mãe e eu ia comentando, né? Eu ia percebendo as ocorrências do mundo dos espíritos na reunião e eu fazia alguns comentários com eles, né? E o meu pai, eu sempre via um benfeitor espiritual que se apresentava e se caracterizava numa condição de uma indígena, tá? Mas nessa estrutura cultural. E ele sempre estava ali com meu pai nas reuniões, às vezes eu via em casa. E eu brincava com esse meu amigo e um dia a gente estava brincando na época a gente chamava de Forte Apache, que tinha os soldados americanos, tinha os índios americanos, era algo que se utilizava, brincava na época, né, no ano 70. E eu estava